Flori, eu não sei, talvez nós Isso. tenhamos Não, não, ótimas conseguido. as dicas, e é interessante nós vermos, né, as dicas acontecendo, vendo as histórias, vocês conversando. Que bom que a Déia conseguiu participar. Tem bastante Ótimo. manifestação no YouTube. Vou pedir novamente, você chato, mas tem mais gente assistindo do que curtida, então curte o vídeo aí. E, guris, olha só, tem aqui dos professores da sala 4 mãos erguidas, tá? Aí eu passo para as perguntas, aí eles vão fazer algumas perguntas, né, para vocês. Eu vou deixar o Rodrigues tomar conta. Antes disso, vou dar uma boa noite para a dona Marcileia, lá do Mato Grosso, que estava ensaiando, né? Está ensaiando, acho que vai concorrer à prenda por lá. E ainda conseguiu sair do ensaio e vir assistir a nossa reunião para pegar essas dicas. Não se esqueça, pessoal, tem a melhor hashtag, a melhor frase, e o Daniel tem um grilo louco de especial. Quando o Daniel abrir o microfone, esse grilo vai participar, faz parte da reunião. Então, contigo, Rodrigues, as perguntas aí da sala. Boa noite, boa noite. A primeira pergunta é minha, depois na sequência o Fábio daí. Boa noite, professores. Boa noite. Belíssima explanação. Eu tenho duas perguntas para os professores, na verdade. A primeira é, assim, ó, nesses 10 anos de Força B, de 2009 a 2019, nunca tivemos um bicampeão, né? Cada ano foi uma entidade diferente. Claro que tem sempre entidades que figuram sempre entre os cinco primeiros. A pergunta seria, por que vocês acham que um grupo que ganhou num ano não consegue dar uma sequência, né? Já que ganhou, o trabalho naquele ano foi o correto, e nos anos seguintes não consegue dar sequência. E a segunda pergunta é que daí, qual foi a sensação de 2018, né? Dançar, forçar no bloco 5, daí que tá vendo o bloco de vocês, e no mesmo ano se sagrar campeão com a melhor saída. Para mim, seriam essas duas perguntas para os professores. Posso iniciar, professor? Rodrigues, deixa eu te passar a minha visão, tá? Obviamente não sou dono da verdade, mas enfim. O prêmio regulamentar para o grupo que é campeão da Força B é dançar a Força A. E, naturalmente, o grupo vai para a Força A no ano seguinte, isso é natural. E a maior parte dos dançarinos não quer voltar para a Força B no segundo ano seguinte, porque eles entendem que o ciclo foi encerrado com aquele título. Eles entendem que, a partir dali, o desafio, o novo ciclo é dançar a Força A, é buscar o seu espaço na Força A. Então, talvez por isso não tenha havido ainda um bicampeão. Eu sei que no ano que nós ganhamos o título, um grupo que havia sido campeão anteriormente voltou a dançar a B, mas com um grupo completamente reformulado, não é? Talvez isso aconteça num futuro, de um grupo que já foi campeão, reformulado, volte a ser competitivo na Força B. Mas eu acho que é bem simples. Na minha opinião, é essa a questão. Certo, Diogo? Certo, Déia? Querem complementar com alguma coisa? Tá. Em relação à segunda pergunta, Rodrigues, a sensação de 2018 ter disputado a Força A, para nós foi maravilhoso, por vários motivos. Foi o primeiro ano, o sonho de quase todos eles dançar naquele ginásio, naquele tablado, não é? Nós caímos de um bloco que para nós era difícil, com Bororé, com Bocal de Prata, com Carreteiros aqui de Pelotas, nosso amigo de sempre, não é? E nós tivemos uma excelente apresentação que fez com que nós passássemos entre os 3 classificados, e não nas 5 notas complementares. Lá no final do domingo, nós acabamos sendo o 12º melhor grupo da Força A, que foi a melhor classificação de um campeão do ano anterior no seu ano de estreia na Força A, o 12º lugar. E para coroar o título com gratidão, que para nós era inesperado, acho que só o Diogo e o Leandro do musical sabiam, porque foram eles que foram ver as notas, né? Então eles sabiam que a nota tinha sido muito alta.
principalmente em função da música, da letra, da mensagem que passava. E aí tu imagina, não é, Rodrigues? Primeiro ano de Força A, tu entrar no meio de gigantes, não é? E tu ganhar a melhor coreografia, tu ganhar um título do Enarte. Para nós foi maravilhoso, não cabia dentro do peito, não é? Diogo, Deia, querem complementar alguma coisa? Era isso, Rodrigues? Consegui atender? Isso, não. Era essa a minha dúvida. Parabéns. Tá bem. Então, na sequência, o Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, parabenizar os professores Diogo, Toninho e Andréia, né, pela excelente trajetória de vocês, pelos belos trabalhos realizados, pela sincronia que a gente nota em vocês, né, na condução, né, dos trabalhos. A explanação foi muito completa, que até eu tinha feito alguns apontamentos aqui, e invariavelmente na explanação de vocês, elas acabaram, de certo modo, até sendo respondidas, né? Mas eu fiz aqui 3 perguntas, também a título de até auxiliar quem pretende, de repente, iniciar uma trajetória como instrutor, como ensaiador, né? Para que vocês, de repente, reforcem isso, que no meu modo de ver, eu achei como sendo importante. O primeiro apontamento que eu fiz, claro, na opinião de vocês, dentro da construção e elaboração de um trabalho, qual é a etapa que vocês entendem como sendo a mais importante para que o trabalho tenha o sucesso almejado, ou que atinja, né, o objetivo proposto? Não sei se eu faço um apontamento por vez, ou faço um e vocês respondem. Como tu preferis, eu estou anotando aqui, se quiseres fazer os 3. Tá. Então, o primeiro seria esse, né, da etapa mais importante no entender de vocês. O segundo apontamento seria mais relativo à questão de ensaios, como é que vocês organizavam, como é que era a relação de ensaiadores com o grupo e como é que vocês organizavam essa questão, né? E o terceiro apontamento, mais específico, no ano de 2017, né, que vocês atingiram o título da Força B, qual foi a maior, ou quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram durante o ano, durante a condução do trabalho? E aí, professor? O Diogo até saiu. Não, foi sem querer. Foi desligar o microfone de novo. Difícil só elencar a coisa mais importante, mas eu vou tentar citar algumas coisas e aí a André e o Tony fazem um recorte melhor. Eu acho que de um modo geral, assim, né, a coisa que foi muito importante, as 2 coisas que eu considero mais importantes são os divisores de água, assim, são, primeiro, a gente aprender muito com quem vinha somar no grupo, tá? A gente sempre aprendia junto, né? A gente quase tinha aula junto com quem vinha ensinar, né? Eu tive muita aula com a Deia. E o que tipo, além de buscar, assim, não, sabe, não rolar aquele ciúminho, assim, de tipo, não, essas são as minhas crianças, meus alunos, sabe? Não, a gente ouvia mesmo de coração aberto, sabe? E os alunos sabiam, tipo assim, gente, se tiver alguma coisa que o instrutor falar, se ele mandar vocês virarem cambalhota no caranguejo, vocês vão virar cambalhota no caranguejo. Depois que ele for embora, a gente tira a cambalhota. Mas enquanto estiver aqui, virem a cambalhota no caranguejo. Então a gente sempre ouviu e o grupo também sabia que o processo era esse, sabe? A gente ter essa humildade de pegar as dicas de todas as pessoas e sempre chamar pessoas que somassem além da técnica, somassem na vida daquelas pessoas enquanto seres humanos. Pessoas que a gente, por conhecer, né, talvez dentro dos nossos princípios de julgamentos, a gente considerava que iam somar além da técnica. Então, a gente sempre chamava essas pessoas para trabalharem com o grupo. E eu acho que o divisor de águas foi o momento em que a gente sentou, se reuniu, e o Toninho com toda essa reunião, e precisava ser criada uma identidade do grupo. Essa ideia, não, certeza que não foi minha, foi da Deia, eu acho, ou do Toninho, tipo, eu acho que foi da Deia, que foi, precisamos ter uma cara. O que vai ser o Rafael Pinto Bandeira? Como eles serão lembrados? Como a gente vai criar uma identidade para esse grupo? Eu considero essas 2 dicas as mais importantes, tentando elencar aqui.
Ideia. Eu tenho a crescer nisso. Eu acredito que seja o processo. Tem que entender que não dá para pegar o grupo cru de 2013 e transformar ele em campeão da Força B em 2014. A gente teve que passar por todo o processo de ensinar aquelas pessoas. Eu gosto de citar o Henrique, que o Henrique era um menino mirradinho, assim, que ficava lá no cantinho, e tu não dava um pila pro Henrique. 2 anos depois, o menino estava voando, destruindo, dançando. Mas ele precisava daquele tempo, óbvio, com boas indicações, com investimento. Teve alguns dançarinos que eu mesma olhei várias vezes e pensei, aí eu não vou conseguir. Aí não vai dar, ali não sai. E, cara, com o passar do tempo, com esse olhar cuidadoso, vamos melhorar. O que eu consigo melhorar agora? Agora eu vou fazer ela sorrir. Depois que ela sorrir, eu vou fazer ela erguer uma sobrancelha. Depois que ela erguer uma sobrancelha e sorrir, aí eu vou colocar uma cabecinha. Então, principalmente quando a gente trabalha com elementos de dança, com peças, com pessoas muito jovens, a gente tem que entender que eles têm um processo deles. Então, leva um tempo. E eu acho que uma coisa que leva ao sucesso é uma característica que é minha, do Toninho e do Diogo, unânime, que é a gente quer sempre melhorar. Então meu objetivo é fazer tal coisa. E o próximo? Atingir o próximo. A gente nunca estagnou, a gente nunca olhou aquilo e disse, ser campeão da Força B foi maravilhoso, dançar a Força A, ganhar a saída da Força A foi incrível. E agora? Então, nunca se pôs um teto, a gente nunca colocou, isso é o suficiente. Não, o próximo trabalho, o próximo ensinamento, a próxima conduta tem que ser melhor. Respeitando o tempo de cada um, respeitando esse processo de amadurecimento, de autoestima. E aí, a outra coisa que eu considero muito importante, que também é uma característica nossa, que é autoavaliação. Tá dando errado, não tá dando certo, a gente não tá melhorando. Para tudo e repara, o que não está funcionando? É harmonia? É interpretação? É qualidade de interação de sala? Eu lembro de várias vezes a gente parar para fazer ensaio de entremeio. A gente, entenda-se eu, né? Parar para fazer ensaios de entremeios. Não, pegar casal por casal. Tá faltando corpo de dança. Então, nós vamos ensaiar até ficar natural. Tá faltando harmonia. Daí o Diogo e o Toninho lá ficavam 55 horas batendo harmonia até eu chegar e salvar as crianças e dizer, pelo amor de Deus, deixa eles em paz. Então, autoavaliação de qual é o processo, mas entender que é um processo, como tudo na vida. A gente não aprende, a gente não corre uma maratona no primeiro dia que começa a correr. A gente treina para isso. Então, o processo do campeonato da Força B tem a ver com isso. E mais do que isso, qualquer título, qualquer base, qualquer evolução de grupo tem a ver com este processo. E aí tem uma coisa que às vezes não depende da gente, que é manutenção de base, né? Fica muito mais fácil de trabalhar quando teu corpo de baile, quando teu corpo de dança não muda inteiro o tempo todo. Então, tentar manter as pessoas também ajuda muito nesse processo. Fábio, deixa eu só complementar o do Diogo e da Deia, e isso era uma coisa que eles brigavam muito comigo, os dois me cobravam muito. Isso que o Diogo falou de pessoas para somar, pessoas adequadas, a identidade, o que a Deia comentou, tudo isso é importante, mas, obviamente, que com qualidade, eu defino que lá dos primeiros movimentos em 2013 até o título, isso só pôde acontecer por muito trabalho, mas muito trabalho. Às vezes o Diogo me diz assim, Toninho, tu é louco, tu ensaia mais que a União Gaúcha, em termos de duração, de tempo de ensaio. E quando nós chegávamos à véspera de Genarte, por exemplo, véspera de Juvenarte, nós ensaiávamos todos os dias da semana, 3, 4 horas por dia, trabalhando muito, todos os detalhes, trabalhando trocar de roupa, ver se deu dentro do tempo adequado, trabalhando os entremeios que a André passava para cada um deles, trabalhando todos os detalhes. O Diogo vai lembrar, a Andréia vai lembrar, quantas vezes nós fomos para o galpão ali no sítio do meu pai, ensaiamos das 8 da manhã
às 8 da noite, de sábado e de domingo, com chuva, goteira no telhado e as crianças dançando e a goteira caindo em cima deles, não é? E isso a gente fez muito, a ponto de conseguir depois, um pouco mais adiante, ensaiar menos, quando a memória muscular ficou bem definida, quando a memória do gestual ficou bem definida. Então, se eu tivesse que definir uma coisa para ti, como tu pediu, eu te definiria muito trabalho. Talvez isso não seja adequado, talvez as pessoas critiquem, mas enfim, é o que para nós deu muito certo. E isso já vai deixar um link ali para a próxima questão que tu falou da organização dos ensaios, da relação ensaiador e grupo, que certamente o Diogo e a Deia vão querer falar sobre isso. Eu só, até falando no processo que a Deia pediu, que a Deia puxou, isso tem a ver também com essa análise do grupo, né? Aquele grupo ensaiava todas essas horas. O grupo do campeonato de 2017, o grupo de 2018, mesmo com 19 danças, jamais ensaiaria aquele tempo. Não era necessário e não era produtivo. Já não precisava isso, eu não acho nem humanamente viável fazer isso hoje em dia. É o final de semana desses seres humanos, são as horas dessas pessoas, né? Então, e tipo, também criou uma maturidade no tipo, aquele grupo lá, tinha gente que não chegava às 8 da manhã, né? Mas depois, quem nesses novos grupos, eles sabiam que se eles não chegassem naquele horário, talvez algumas coisas fossem mudar. Porque não era justo com o tempo dos outros que estavam ali no horário certo. Claro. Então, esse lado da dor também existia. Outra coisa que a Deia falou, de tipo, ensaiávamos entre meios. Em determinado momento, o grupo precisou que a Deia inventasse o que eles iam fazer. Entendeu? E depois a gente passou a valorizar o que eles podiam criar. E eu lembro das dicas da Lupe, do Sandro Nicoloso. A Lupe chama esse trabalho que a Deia também fazia, né? Porque cada uma chamava de um jeito, de poda, né? Que ela dizia, cria aí, faz uma coisa aí, tá? E aí mas faz, tem que fazer, cria e faz. E aí ela ia lá e só dizia, menos isso, menos aquilo, e essa mão assim. E aí, tipo, a gente passou, primeiro eles tiveram um espelho, depois eles passaram a ter a valorização do que eles podiam criar para eles, né? Desde que eles criassem, que a gente pudesse dizer isso sim, isso não. E em relação, professor, a segunda pergunta do Fábio, que é a organização dos ensaios e a relação do ensaiador com o grupo. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que o que aconteceu, né, no decorrer do tempo, a gente foi diminuindo, foi analisando até onde o grupo rendia, né? O grupo tinha quantos ensaios contigo durante a semana, Toninho? Em período normal, 2, 3. O terceiro no sábado. E depois, no final da semana, quando eu chegava lá, a gente ensaiava na sexta e um da semana em período normal. Em período mais próximo de Enarte, ensaiava sexta, sábado e domingo, mas não 12 horas. A gente ensaiava bem menos, 4, 5 horas. Né? Mesmo porque o dia já era outro grupo, outra concepção até da sociedade. Né? Claro. Tu quer colocar mais alguma coisa, Andréia? Fábio, tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante para a Deia, para o Diogo, para mim, é que, assim, sempre, muito, o CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira está inserido em uma comunidade mais rural. A Vila da Quinta fica a 24, 25 quilômetros do centro de Rio Grande, não é? Então, esses meninos precisavam se deslocar até lá, os que não eram da vila. Então, meninos do cassino, aqui onde eu moro, tal. E uma coisa que o Diogo e a Andréia fizeram muito, mas eu fiz muito, foi, além da relação de ensaiador ou de instrutor, de nós sermos ou o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, ou pai deles, não é? De muitas vezes nós resolvermos os problemas deles, ou orientarmos, sugerirmos soluções e trabalharmos junto para que essas soluções fossem buscadas, tanto da questão financeira, quanto da questão pessoal, quanto da questão familiar, e isso acabou criando uma cumplicidade grande entre eles e nós, não é? E eu tenho convicção de que isso ajudou muito o fortalecimento do grupo, que são aquelas coisas que o Diogo falou ali, de conhecer as pessoas, de valorizar
toda essa relação familiar, essa relação de grupo. E em 2017, qual a maior dificuldade do ano? Foi isso, né, Fábio? Isso. Diogo, eu tenho uma coisa clara, simples, mas depois tu complementa. Fábio, na minha opinião, por conviver mais com eles do que a Déia e que o Diogo, por estar aqui, eles virem na minha casa e a gente sentava para tomar chimarrão, muitos ou todos sabiam do seu potencial, sabiam do volume de dança, conheciam as danças, conheciam a forma de avaliação, a harmonia, a interpretação, tudo mais. E a grande dificuldade foi passar pela insegurança deles, passar por cima da insegurança. Será que vai dar certo? Será que pode dar certo? Tirar deles o medo de perder, para que a naturalidade da dança, a naturalidade dos movimentos, para que o desempenho deles fosse adequado a trazer bons resultados. Então, a grande dificuldade foi essa. Eu lembro, no domingo, a gente já piochado, saindo para dançar o domingo do Enarte, e vários deles vinham me dizer assim, tio ou pai, porque o meu filho e a minha filha também dançam, será que a gente pode ser campeão? E a minha resposta precisava ser, os 20 podem, só que a gente vai ter que ser melhor do que nós mesmos para poder ter chance de ser o campeão. E isso foi a grande dificuldade, fazer com que eles vencessem o medo deles. Diogo, Déia. Essa dificuldade foi exatamente também a questão da autoestima que a Déia sempre já vinha trabalhando nos anos anteriores, né? Além disso, eu falei que ali em 2017 foi partindo ali das etapinhas do livro, foi o ano que a gente passou pelo atrito, porque ali em 2017 a gente já conhecia os defeitos dos outros. Eles conheciam os meus, eu conhecia os dele, o pessoal já se conhecia. E a gente fez determinadas dinâmicas também exatamente para conhecer esse outro lado, que às vezes a gente não conhecia. E aí, eu acho que essa fase em que gerou, tipo assim, em determinados momentos, talvez alguns deles tenham ficado muito enraivecidos do Toninho, muito de mim, muito entre eles. Então, passar por essa fase, tipo, não, agora que a gente já se conhece o nosso lado bom, o nosso lado ruim, agora a gente vai seguir junto. A gente já se conhece o suficiente, a gente quer seguir junto, sabe? Passou a ser uma opção. Então, acho que foi vivenciar essa fase aí que a gente se conheceu bastante e que, na verdade, foi definitivo, acredito, até para chegar no campeonato, para se conhecer no olho. Nada, Déia. Eu não posso responder porque em 2017 eu não estava lá, né? Eu já estava no meu mundo de Nárnia de concurso. Mas eu estava ouvindo o Toninho falar, estava aqui pensando, porque eu dancei 21 anos, né? Então, tu coloca, sei lá, 21 grupos diferentes que eu vi e eu coordenei, dei aula pelo menos uns 6, 7 anos. E é sempre o emocional. Eu cansei de... Tipo, eu nunca ganhei o Enarte, eu fui vice, enfim, errei um pau de fitas, mas eu tive bons grupos na minha mão comigo, assim, pessoas comigo tecnicamente impecáveis para ganhar o Enarte. E todos os que eu perdi por emocional. Então, o que diferencia, como regra, um campeão, e eu acho que o trabalho mais árduo de um instrutor é esse, é lidar com as questões emocionais de cada indivíduo, porque a técnica tu vai repetir 55 vezes, tu vai dar o tempo para aquela pessoa, tu vai inventar. Gente, eu inventava onde a pessoa colocava a mão e para onde virava a cabeça. Isso eu consigo fazer, mas eu não consigo controlar como ela se sente e como ela vai reagir no palco. Eu sei que existem posturas de instrutores diferentes. Tem instrutor que não entra nessa seara, que vai lá, dá a aula dele, a técnica dele, vira as costas e vai embora. Mas alguém vai ter que fazer isso. Seja o posteiro do grupo, seja o coordenador, alguém vai ter que fazer esse trabalho. E ali no Brigadeiro sempre foi o Toninho, o Diogo, a gente sempre fez isso. E era, com certeza, a parte mais difícil. A técnica em si é o fácil, porque é ensaiar, é repetir. Agora, lidar com esses melindres individuais e pessoais sempre vai ser o mais difícil e sempre está ali a chave para ser campeão ou não.
com certeza. Tu foi campeã da Força Bem em 2017. Foi campeã sim, da Nath. Eu não dei um ensaio aquele ano, não vale. Eu acho que era eu era pé frio, era isso. Atendemos as tuas expectativas, Fábio, era isso? Com certeza, plenamente contemplado. Gostaria de reiterar meus parabéns a vocês, né, aos 3 professores, eu acredito que essa complementação, né, cada um tem o seu papel, mas complementa o trabalho do outro, não se sobrepõe, eu acho que isso é muito importante, né. Também dizer que eu achei, dentre toda a explanação de vocês, que eu achei maravilhosa, achei muito importante também que, no meu modo de ver, eu corroboro com a ideia de vocês, de que um líder, claro, ele tem que prezar muito pela parte técnica, tem que trabalhar muito a parte técnica, cuidar dos detalhes, mas ele também tem a função de passar valores, transmitir valores para as pessoas, né? Principalmente digamos assim, no meio tradicionalista que a gente prega, tem a competição, a gente sabe que exige uma dedicação técnica muito grande, mas também o próprio lema do tradicionalismo, né, da ideologia do tradicionalismo é transmitir valores, né? E vocês comentaram muito bem que vocês também trabalham muito para formar cidadãos, né? Então eu julgo isso de extrema importância. Então tenho certeza que a história de vocês é um case de muito sucesso, que com certeza pode ser espelho tanto para dançarinos quanto para iniciantes na instrução, condutores de trabalho, enfim. Então, reitero meus parabéns a vocês. Obrigado. Tony, Fala, Rodrigues. eu não sei, tem mais 2 perguntas. Tem o Pablo e o Daniel, não sei se tu quer trazer alguma contribuição, alguma pergunta lá do YouTube? Eu acho que eu vou deixar encerrar essas 2 aqui, porque a galera do YouTube lá tá bem nostálgica, assim, ó. 2017 recebemos o vídeo da DEA, estava na cidade de algum concurso no norte do país. A Vitória botou, se não me engano, e aí a Vitória mesmo botou um Hans Forte, aí eles estão discutindo bastante, comentando bastante as fases que eles viveram, né? O próprio Rodrigo já colocou uma frase interessante ali, não se esqueça que a gente tem a melhor frase e a melhor hashtag, né, galera? Então, é só melhorar as hashtags e as frases, porque senão acho que o Rodrigues vai ganhar a frase hoje, hein? Rodrigues, pode seguir aqui. É o Pablo agora na Só sequência. vou atravessar, desculpa, vou atravessar. É verdade, eu mandei um vídeo lá de Recife. Eu fui fazer prova, foi por isso que eu não fui para a Enarte, estava fazendo concurso para Magis Federal lá. Eu lembro que eu mandei do vídeo do hotel Beira Mar, Pernambuco, Recife, maravilhoso, dizendo que vocês ganham esse Enarte, que eu não estou aí, mas eu estou aqui. Verdade. Bom, queria em primeiro lugar parabenizar os professores pela construção e a forma como vocês explanaram para nós mostra que como indivíduos vocês estavam muito preparados para isso, porque na verdade, em primeiro lugar tem que ter a preparação do indivíduo, né? Senão ele não consegue conduzir o trabalho da equipe. Eu sou um grande defensor dentro do canal das categorias de base. E eu percebo, e acho isso que foi um grande acréscimo, o Juvenarte e o Festimirim, porque ele trouxe pluralidade para os CTGs do Estado. Antigamente a gente tinha meia dúzia de CTGs, e hoje em dia a gente tem, que eram conhecidos, e outros CTGs não tinham essa possibilidade. Então, eu percebo que vocês são uma entidade que foram beneficiada por um desses festivais, que é o Juvenarte. Eu tenho 2 perguntas. A minha pergunta primeira, eu gostaria de saber qual foi a importância do Juvenarte na construção do título. Queres fazer as 2? Pablo, queres que responda essa primeiro? Acho que pode responder primeiro. Tá, posso ser o mesmo jogo. Pablo, assim, eu reduzindo em uma palavra, foi fundamental. Como o Diogo falou ainda agora, nos primeiros momentos, ali em 2013, a nossa juvenil, que foi no primeiro ano de Juvenarte, a média de idade era 15 anos. Alguma coisa, não chegava a 16. Tá? E a nossa adulta, que 15 dias depois dançou a primeira interregional,
era o mesmo grupo juvenil acrescido de 2 ou 3 pares no máximo, que eram adultos que já tinham feito 18 anos e, portanto, não podiam dançar o Juvenarte. Então, foi fundamental. Nos primeiros anos, 2013, 2014, 2015 não, porque nós presenteamos os meninos com aquela guerrinha que acabou não dando certo. Mas nos primeiros anos, exatamente as mesmas danças tradicionais que nós levávamos para o Juvenarte, nós levávamos para o Enarte, porque o Juvenarte são 9 danças, o Enarte também. Exatamente a mesma coreografia e pilcha que se levava para o Juvenarte, se levava para o Enarte, porque era o mesmo grupo, não é? Então eu te digo que foi fundamental. Claro, depois lá no ano do título, até por contradição, né? Nós não tínhamos uma juvenil dançando, porque vários deles já tinham 18 anos, mas nós tínhamos ainda muitos com 15, 16, mas não uma invernada com 8 pares para poder dançar o Juvenarte, não é? Mas, só para te exemplificar, neste ano do título, a média de idade do grupo não chegava a 19 anos, era 18 anos e 7 meses. Não é? Então, o Juvenarte ele foi fundamental para dar rodagem, experiência, vamos colocar assim, foi o que transformou o grupo em um grupo competitivo, não é? Foi fundamental. Deia, Diogo, querem complementar? Eu digo que o título da Força B começou naquele dia que eu subi na mesa. Eles encheram o peito de coragem e foram dançar o Juvenarte com a mesa que não era deles. Eu lembro, na verdade, a questão da identidade, a própria identidade, o próprio peixe-peixe que a gente usa é desse primeiro Juvenarte, da música lá. Quem é mais antigo no mundo tradicionalista vai lembrar, a inspiração da identidade tem a ver com a Estância da Serra, no início dos idos dos anos 2000, que era minha paixão, eu adorava aquele estilo. E eu lembro que quando a gente foi montar a primeira coreografia, que eu e o Diogo montamos quase por videoconferência, lembra, Diogo, que a gente ficava conversando, montando os movimentos por videoconferência, para depois levar lá. E eu lembro que foi muito difícil ensinar para eles o movimento de gingado, dessa coisa praieira. Foi muito difícil. Nossa, como eles eram duros, era ruim de fazer. E aí, com o passar do tempo, aquilo era a nossa identidade, eles faziam piruetas, quando antes era muito difícil essa coisa do batuque. Então, o campeonato começou naquele Juvenarte, de subir na mesa, de bater a mão no peito e dizer, olha, agora a gente tem uma identidade, agora a gente está começando o nosso caminho. Então, e foi no Juvenarte que a gente começou a construir os dançarinos, né? Eles eram dançarinos muito melhores, exatamente porque dançaram os Juvenartes, e assim, claro, quando foram batendo a idade, foram chegando, então, a Força B. Mas é por isso que eles são campeões com uma idade tão pequena, né? Porque eles construíram no Juvenarte. Foi lá que a gente construiu cada um deles. Tu quer falar alguma coisa, Diogo? E só para complementar, Pablo, esses dias nós estávamos conversando, eu e o Diogo, quando o Tony nos fez o convite, que nós temos uma característica de ser um grupo que veio lá de mirim, já um pouco velha, juvenil, e que mais da metade do grupo continua junto até hoje. E isso fortaleceu muito essa relação, essa segurança. Quando tem um menino novo que recém subiu da juvenil, ele vai olhar para o lado e vai ver um dançarino que está há 10 anos e o cara vai dizer, cara, vamos lá, segura, nem dá bola. Normal, é um ensaio que só que vai ter gente olhando e alguém avaliando. Então, essa caminhada toda foi fundamental, Pablo. Essa colocação de vocês é muito importante, até para que se valorize, né? As patronagens, às vezes se valorize esses eventos, né? A gente pega e... Eu sempre falo que lá também é uma construção de vencedores. Tu pega, por exemplo, eu tive um mirim que ficou no 5 ali do Fest Mirim, e eles voltaram para casa maravilhados, que tinham ganhado de aldeia, de rancho. Então começa uma construção ali deles poderem ganhar de entidades grandes e talvez quando adulto não se sentirem tão abaixo delas. A minha segunda pergunta é o seguinte: até pouco tempo atrás, a gente tinha uma gestão de bons grupos baseada na figura do instrutor,
tá? Geralmente renomado, e um coordenador que geralmente tinha uma certa liderança com as equipes. Com o passar do tempo, a gente percebeu que as equipes elas reformularam esse formato e que cada vez mais a gente tem várias pessoas participando do processo. Eu percebi pela fala de vocês que várias pessoas ajudaram no processo de vocês, como vocês colocaram, alguns instrutores renomados e vocês mesmos conduzindo os trabalhos. A minha pergunta é: como gerenciar esse conflito de ideias da equipe técnica? Diogo, talvez esse seja melhor para ti, né, professor? Da equipe técnica de avaliação ou da equipe técnica, nossa equipe técnica? A equipe técnica que vocês criaram, os 3 ali, em parceria com os que vinham, né? Tá. Como tu mencionou o Fast Mirim, eu vou dar uma militada aqui que eu não tinha militado ainda. O que eu vejo, que legal, né? O que tu falou da construção do grupo que ficou em quinto e ficou na frente de grupos que talvez eles não acreditavam que pudessem ganhar. Mas, assim, essa construção, o próprio Peixe-Peixe surgiu no Juvenat. Então, a identidade do grupo existiu a partir do Juvenat. Então, tá aí a importância de toda essa base. O que me preocupa na base é que o que vem, na minha opinião, ruim às vezes da base é exatamente a questão da competitividade. Hoje a gente tem grupo mirim que fica em segundo e não comemora, que fica bravo. E isso é um espelho do que eles são instruídos a fazer. Isso para mim é preocupante, muito preocupante. Tu vê a alegria do teu quinto e das tuas crianças imensa, mas imagina que de repente quem ficou atrás não ficou tão feliz assim. E isso é um pouco lamentável na construção dessa competição. Como a gente, agora respondendo a tua pergunta, como a gente conciliou esse conflito de informações? Primeiro, a gente tinha um contrato muito claro com o grupo D. Quem estamos convidando para vir aqui vai mandar vocês fazerem coisas que, de repente, na visão de vocês, e até talvez numa visão construída por nós, seja um absurdo. Mas enquanto as pessoas estiverem aqui mandando vocês fazer, pedindo que vocês façam qualquer absurdo, vocês farão. E depois que essas pessoas forem embora, a gente vai fazer um filtro. A gente fez esse filtro certo do que fica e do que não fica sempre? Não. Definitivamente não. A gente teve que aprender e algumas vezes, quando falou lá aquela vez que a gente achou absurdo, era real, né? Então, conciliar isso fez parte sempre desse planejamento que a gente precisava ter por fora, depois que aquela pessoa saía. E o que a gente tentava fazer? Pelo menos 2 de nós, ou quando fosse possível todos, a gente participava dessa aula. Até não ensaiando junto com o grupo, mas prestando muita atenção no que aquela pessoa estava transmitindo, para que a gente não sofresse com todo o ruído de tipo, mas é que esse plano mandou a gente fazer isso. O Belto sabe que tinha sempre. Então, a gente precisava ver toda essa aula, aprender junto com essa aula e fazer um filtro do que servia para aquele grupo que a gente conhecia mais do que as pessoas que estavam chegando ali e deixar claro para eles. Só que assim, para o grupo o contrato era claro. Enquanto as pessoas estiverem aqui, vocês farão tudo, sem cara feia. A cara feia é até um problema. Ideia. Eu tô rindo porque eu lembrei Cara, me veio a lembrança do primeiro ensaio que eu fui dar lá no Piquete, que tava o Diogo e estavam os outros meninos lá de Dom Pedrito também. E aí eu lembro que eu cheguei, aquelas criaturas me olhando com uma cara assim de tipo, criatura aí, tipo, o que você tá vindo fazer aqui e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a dar a minha aula, a primeira aula que eu tava dando, real, oficial, não sei o quê. Aí os meninos ficaram tipo assim, essa guria entende o que ela tá fazendo. Daí eles ficaram para assistir a aula. E eu acho que isso sempre foi, na verdade, característica do Diogo, do Toninho, que parte disso, eu não tenho que competir com ninguém que está querendo agregar. Pelo contrário, eu vou tirar dessa pessoa tudo que me serve. Então, é importante que tenha um núcleo, que alguém seja o responsável por decidir. Então, por isso que seja a prata da casa, a qual eu sempre considero que é uma ótima escolha, mas alguém tem que decidir. Não dá para deixar que as informações se acumulem. Então, tem que decidir, mas tem que ter humildade. A gente nunca sabe tudo e, pelo contrário, mesmo
que saiba, alguém sempre vai ter um olhar diferente, uma visão diferente, que você pode aprender alguma coisa. Então, acho que sempre foi isso. Traz essa pessoa, só depois, quando der conflito, alguém tem que decidir se alguém era o alguém da casa, não era o alguém de fora. Mas sempre aprender, inferir, buscar coisas melhores era o melhor caminho. E para acrescentar, Pablo, Deia, Diogo, o Diogo talvez seja o mais massacrado, tenha sido o mais massacrado nessa história toda. Nós, Pablo, nós conversávamos muito antes de cada ensaio. Quantas vezes eu liguei para a Deia e para o Diogo, enchendo as medidas deles, enchendo o saco deles, eu acho que eles queriam me matar. Lá veio o Toninho de novo ligando, mas muitas vezes o Diogo chegava num ensaio sabendo que ele tinha que corrigir a mão do pezinho, mas o grupo não sabia que ele tinha que corrigir a mão do pezinho. E ele já chegava meio direto para aquilo. E aí, quando ele saía do ensaio, se ficasse alguma coisa pendente, ele me dizia, eu preciso que tu faça isso ou aquilo durante a semana. E a mesma coisa em relação à Deia. E raramente, eu acho que nunca, nós nos contradizemos em nenhum momento na frente dos meninos e meninas. Se a Deia quisesse brigar comigo, ou se o Diogo quisesse brigar comigo, ou eu com eles, ou eles entre si, a gente deixava para quebrar o pau depois, aqui em casa, tomando chimarrão ou por telefone, não é? Mas não na frente deles. Na frente deles a gente matava no peito, para que não parecesse, pô, mas é uma bagunça, cada um diz uma coisa, né? Então nós tínhamos um discurso afinado, mesmo que a gente tivesse cara, né, louco para pegar do pescoço. A Andréia vai lembrar, num verão que nós ensaiamos numa escola aqui no Cassino, no Silva Gama, a Andréia me veio com a ideia de botar o 4 passe. Tchê, aquele 4 passe foi um horror. Eu queria matar a Andréia. Por que a Andréia vai botar o 4 passe? O 4 passe se tornou a nossa melhor dança de fila. O 4 passe foi popularmente designado como a melhor dança de fila do Enart de 2018. Então, pode olhar, tá o vídeo lá, nós dançávamos com 3, 4, 5, todos com a mesma frente. Uma harmonia inacreditável. E eu era contra, e a Andréia foi a favor, e a gente foi lá e tocou, e é isso aí. Mas nós nunca nos contradizíamos, tu entende? Então, eu acho que essa forma de gerenciar os conflitos, ela favoreceu também o nosso trabalho e favoreceu o respeito que a gente acabou adquirindo em relação aos meninos e meninas. Fala, Déia. Não, eu ia dizer que a gente tinha uma ótima sintonia, porque várias vezes eu só olhava, às vezes o Diogo tava fazendo, eu só olhava para ele, e ele sabia que mentalmente eu tava pensando, eu vou te matar. E a mesma coisa com o Toninho, tipo assim, mas para os meninos isso não transparecia. E a outra coisa que eu acho que é uma receita de sucesso é que nós somos parecidos, mas muito diferentes. No caso, tipo, por exemplo, entre eu e o Diogo tem um olhar, era o olhar total harmonia e o olhar total interpretação, melindre, detalhes. Então, a gente se complementava, assim, e o Toninho era o excelente para, tipo, Toninho, eu preciso que aquela pessoa aprenda a gingar. Na próxima semana, aquela pessoa aparecia gingando. Então, essas complementações de qualidades fazem parte de um processo de sucesso, porque se todo mundo é bom só de harmonia, vai ficar capenga a interpretação. Então, sem querer, a gente era parecido, mas diferentes em algumas situações e complementares. Isso facilitava muito o trabalho também. Terminamos usando o o Pablo. Desculpa, Pode professor. falar. Pode falar. Não, só usando o Pablo, a frase da Déia, que eu nunca me esqueço, eu me policio a cada vez que eu penso alguma coisa, eu lembro da Déia, não te vangloria. Mas eu vou me vangloriar agora, doutora. A Déia me disse assim, lá no Sentinela da Saudade, mas eu nunca fui instrutora de lugar nenhum. Eu digo, sim, mas tu aceita o desafio? Então, eu tenho orgulho de dizer que a Déia veio por insistência minha. E a mesma coisa do Diogo. O Diogo nunca tinha trabalhado, a não ser com Alma Gaúcha, com os grupos, com Mirim lá, né, Diogo? É isso? E ele acabou vindo trabalhar conosco por insistência minha, não é? Então, eu tenho orgulho de dizer que eles
que eles trouxeram tanta colaboração e se transformaram nessas pessoas, nesses instrutores maravilhosos por encheção de saco minha. Eu fui lá e disse, cara, vamos lá, me ajuda, preciso de alguém que me ensine, preciso de alguém que me ajude a ensinar. Então, eu acho que isso também fez com que eles me respeitassem muito no sentido de, o cara não sabe, mas o cara quer aprender, o cara tem vontade. E esse somatório, Pablo, certamente acabou resultando no que resultou. Vai lá, Diogo, desculpa, professor. Não, imagina. Eu acho que até o Toninho várias vezes escutou coisas, né? O Pablo comentou sobre pessoas renomadas e tal. O Toninho escutou várias vezes, tipo, o que tu quer ir com o Diogo e com a Deia? Quem é o Diogo e a Deia? Quem são esses daí, entende? Ele escutou muitas vezes, acho triste, até, sabe, esse tipo de coisa, e existir, sabe, isso, mas ele manteve a confiança, entendeu? Eu acho que além do que a Deia falou, né, o Toninho acabava sendo uma visão abrangente, né, porque ele comentou sobre o ano em que o Samuel fez as coreografias, fez as letras. Depois o Toninho continuava sendo coordenador, o instrutor, ele fazia as letras das coreografias, a gente brigava com as letras, dizia, tira isso, põe isso, faz desse jeito. Severino. Sabe? A gente, né, e ele, tipo, existia a possibilidade de funcionar se ele saísse? Não, entendeu? E, tipo, sempre alguma coisa ia ficar capenga. E o que aconteceu? No final do processo dessa interação, a gente já não era mais, tipo assim, a ideia era boa em trabalhar a interpretação. Não, entendeu? Se o ensaio tivesse que ser de harmonia com a ideia, ia ser. Porque a gente se permitiu aprender essas coisas que, por mais que a gente não achasse mais legal, a gente aprendeu uns com os outros. Fato. Era isso, Pablo? Conseguimos... Isso aí. Ô, Tony, o Diogo é o guri do lenço, aquele de uma foto que tu postou uma vez? Não, aquele é o Japa, mas o Diogo é daquela época ali. O Diogo foi o avaliador mais novo do Enarte que o Enarte já teve. Antes de completar os 21 anos, ele já avaliou. E o mais velho fui eu. Pedro é o dos mais históricos, não sei se o mais velho. Vai ter que ser de novo, né? Na sequência agora, então, Daniel. Não se esqueça que o Daniel vem com o acréscimo de um grilo. O grilo. Não, agora sem grilo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, estamos sem o grilo agora. O que me apareceu aqui foi... Eu moro 2 quadras do centro e me apareceu 2 cavalos passeando aqui, 2 cavalos soltos passeando aqui. Eu te atrapalhava. Tá, eu tenho duas perguntas e vem direto pelo que eu vi de vocês. Vocês 3 são muito inteligentes, são pessoas inteligentes e podem me responder. Na visão de vocês, até agora, que pelo que eu vi de vocês, todos que estão passando aqui nas reuniões, todos têm equipe, tem 5, 6 lidando com um grupo, né? E isso para nós aqui não funciona assim, né? Eu comecei a dar aula com o Vasco e fui dando aula com o Vasco até o Vasco dizer, agora é tu, te vira e eu não venho mais. E sempre foi o Vasco sempre nessa pegada de Enarte, e eu, paixão, e nós dava certo, damos certo até hoje. Tanto é que depois o Vasco, quando ele foi dançar comigo, paixão. Mas daí eu dei os grupos que eu tenho hoje, era meu e dele. E vocês acham que a pessoa, na visão de vocês, tem como ter um bom trabalho, um trabalho de resultado, sendo apenas um professor? Ou vocês acham necessário, primordial, ter uma equipe toda por trás, fazendo cada um trabalhando numa ponta, cada um se ajudando num total? Eu acho muito válido. Mas aqui eu faço tudo, tipo, basicamente. Eu faço roupa, eu faço sarandeio, eu faço tudo. E nos grupos que eu trabalho. E para nós aqui aqui em Soledade tem só um CTG que tem equipe, que é o Vaquianos. O resto, na nossa região aqui, é cada um por si, cada um vai do jeito que consegue. E a outra pergunta eu faço depois. Eu vou me antecipar ao Diogo e à Deia, Daniel, e vou te colocar a minha posição.
Como eu comentei ao longo das nossas falas aí, quando eu comecei a participar dessa parte artística e dança, eu não sabia absolutamente nada e continuo sabendo muito pouco. Mas eu sempre li muito, fiz muitos cursos, procurei muitas informações, busquei me socorrer. E eu entendo que se tu trabalhar, pelo menos para nós aqui funciona assim, se tu trabalhares sozinho, tu esbarra naquela história de que santo de casa não faz milagre. Então tu precisa de uma ajuda. Se eu tivesse trabalhado sozinho, nós não teríamos chegado ao título de 2017. O Diogo, como o fundamental para a harmonia, a Deia como a fundamental para a interpretação, a Tainá Porto, o Henrique, o Samuel, o Caco Bolfoni, que também veio uma vez ou duas aqui, o Tony, que talvez não lembre, mas também veio 2 ou 3 vezes aqui conosco, eles foram fundamentais para isso. O Leandro Araújo no musical, capitaneando o musical, não é? Convidando excelentes músicos, fazendo as melodias para as letras que ou alguém escreveu ou eu escrevi, eles fizeram com que a nossa equipe fosse aprendendo, fosse acabando se tornando multidisciplinar. Não excelente, mas o suficiente para se dar conta. Olha, isso está errado, precisamos nos socorrer daquilo outro, não é? Então, para nós aqui, a equipe era indispensável. Claro, como o Diogo comentou e a Déia comentou, nós precisávamos que, em algum momento, a decisão fosse de uma única pessoa. E às vezes isso aconteceu, mesmo que fosse antipático, porque daqui a pouco tu vem com uma ideia e tu vais ouvir um não. E tu pode ficar chateado por ouvir um não, mas aquele não pode ser a necessidade para aquele momento. Entende? Então, todo este processo de equipe, ele foi fundamental para nós chegarmos onde chegamos. Claramente com a questão da decisão ser única, não é? Mas, Diogo, Déia, vocês querem complementar? Eu concordo com o Toninho e eu acho que sempre mais de uma cabeça pensa melhor, mas eu também mas teve épocas que eu montei sapateio, no caso eu não sapateando, né, mas eu dizia pro menino, não, mas aqui eu quero que tu chute, aqui eu quero que tu puxe. Eu montei sapateio, eu montei coreografia, eu dei pitaco em música, eu montei vestido, eu fiz modelo, eu ensaiei um pouco de harmonia, mas eu confesso que essa parte era mais do Diogo. Mas o que eu quero dizer é assim, eu fiz isso, o Toninho fez isso, o Diogo fez isso. Em vários momentos a gente foi, por mais que nós fôssemos mais de uma cabeça pensante, todos metíamos a mão em tudo. Então, não tinha aquela coisa assim, eu tenho uma pessoa especialista em pilcha. Não, a gente vai aprendendo. Depois, por exemplo, hoje nem se cogita mais não fazer coreografia com o Helder, que é 1000 vezes melhor do que a gente lá assistindo videozinho do YouTube. Mas naquele momento a gente não podia pagar um coreógrafo, a gente fazia videoconferência, eu e o Diogo montando os movimentos. Não, eu acho que abre aqui, abre ali, montava na hora. Então, o que eu penso? É muito legal quando você tem uma equipe formada de pessoas qualificadas, que te tiram, te dão essa paz. Porque é uma paz tu entregar uma coreografia para um coreógrafo e dizer, eu sei que daqui sai algo bom. Mas às vezes não é possível. Então, eu entendo que é muito importante compartilhar, trazer outras pessoas, trazer outros olhares, que essas pessoas possam contribuir, estar aberto, ser humilde para aceitar opiniões diversas. E, claro, que nem o Diogo disse, com filtro, o grupo é meu. Não importa quem eu vou trazer aqui, se eu não gostar, não vai ficar. Mas a gente era multifuncional, então, na verdade, eram muitas pessoas funcionando, mas todas aprendendo a fazer aquilo, ninguém era especialista naquilo. Então, se isso concentrar em uma pessoa só, eu não vejo problema. Só que essa pessoa eu vejo, o único problema é se essa pessoa não estiver aberta a novas ideias, novas opções, porque daí se perde a criatividade, às vezes vai ter uma ideia incrível. Enfim, eu acho que é possível, sim, não precisa essa estrutura que se vende, né? Se vende muito essa imagem desses grupos muito profissionais, que tem um setor de pilcha, o setor de coreografia, o setor de...
Não, eu não acho que isso seja necessário. Muitos trabalhos foram construídos na raça do grupo, dentro da própria União Gaúcha. Os melhores trabalhos que eu vivenciei dentro da União Gaúcha foram do grupo. Quando a gente, dentro do grupo, montou a pilcha, dentro do grupo montou a indumentária, e a gente fez isso várias vezes no Brigadeiro. Então, eu acho que o único conselho que eu daria é tentar buscar auxílio de outras pessoas, outras ideias, outras vertentes, mas se não der, vai fazer sapateio, sarandeio, vai fazer a parte da prenda, a parte do peão, e as coisas vão ir andando. A qualidade do trabalho, acho que não está relacionada à profissionalização disso, mas também à qualidade do quanto buscar essa melhora. Isso é fundamental. Isso também passa muito pelas condições, né? Tipo, por exemplo, naquele momento, eu e a Deia podíamos montar uma coreografia, por mais que ela gostasse muito disso e eu fosse meio empurrado a fazer essa coreografia, a gente montava fazendo vídeo, eu e Dom Pedrito era em Arroio Grande, e assim a gente fazia as coreografias, entendeu? Porque era o que a gente podia fazer naquele momento, né? Então, às vezes, não dá, né? Só que o que eu acho que a gente, no final das contas, se a gente olhar bem, a gente não tá montando o trabalho sozinho. Porque dentro do grupo, se fosse só o Toninho, dentro do grupo, tem as lideranças também. A Tatá, a filha dele, é uma líder nata hoje no grupo. E hoje tem instrutores, a Giovana é instrutora, o Matheus Henrique é instrutor, o Jefferson. Então, tipo, dentro do próprio grupo, tu já consegue desenvolver lideranças que já vão te trazer uma visão diferente, né? Então, não vai ser sozinho. E, às vezes, realmente, não dá para chamar alguém, né, para vir trabalhar no grupo. Mas se tu conseguir, sei lá, pegar a opinião de alguém, né, e ter humildade para ouvir aquilo, né, não ficar naquela coisa, não, mas eles são meus filmes, são só meus, né, vai ser importante, vai somar. Nem que seja um pouquinho, sabe? Vai somar. E para simplificar isso, Diogo, o ano passado eu estava sozinho, porque o Diogo estava na equipe de avaliação e a Andrea já não estava mais. E a única dança que eu não sabia montar era o Rilo. Não sei se tu lembra disso, Diogo. E aí eu fiz o convite para o Murilo, da União Gaúcha. E ele prontamente aceitou, veio aqui, montou a dança e depois a harmonização ela foi feita por mim, pelos guris que já vinham dançado o Rilo, não é? E a gente trabalhou em cima disso, mas dentro daquela história da humildade de trazer uma pessoa com know-how, não é? Uma pessoa com caráter maravilhoso, que pudesse somar o grupo, não é? E que nos ensinou prontamente, apesar de, em algum momento, nós podermos ser adversários, não é? Mas nunca inimigos, e veio e trouxe uma colaboração maravilhosa e que nos permitiu dançar o Rilo logo em seguida no rodeio do 35 e temos uma excelente nota. Mas, Daniel, acho que era isso, né? Tu tens a segunda pergunta. Sim. A segunda pergunta é relacionada, assim, como eu não conheço, basicamente, os grupos lá que participam dos rodeios, do lado do Anarte, daí eu fui, hoje de tarde e ontem à noite, eu fui olhar esse grupo de vocês aí. Olhei uns quantos vídeos do grupo, né? Para mim, eu vim aqui não dar balão. E daí me veio uma coisa assim, ó, que... eu vi o Chico Sapateado, foi uma dança que eu achei muito boa, tá? Porque vem totalmente de encontro com o que eu penso, né? É a opinião minha. O grupo literalmente ele dança conforme a música. Ele faz toda a movimentação com o que a música está pedindo. E daí vi o vídeo de outros rodeios ali, o vídeo que tem no YouTube, tá? Foi o que eu consegui ver. E quando vai para o Enarte, lá pro ginásio do Enarte, eu agora eu estou perguntando também, será que é por causa da câmera mais longe, por uma visão, a gente enxergar a filmagem diferente? O grupo lá no domingo ele parece bem mais acelerado e passando, tipo assim, era antes, tipo na Força B. Tá? Era um grupo redondinho, bonitinho, lindo. A música funcionando junto com as pessoas. E na filmagem do Ginásio Grande, parece como essa... Eu falei em dança tradicional, tá? Entrada e saída
eu não entendo, então eu procuro não dar opinião. Nas danças tradicionais, o grupo parece acelerado. Ele é um pouquinho diferente do que aparece naquelas filmagens mais de perto. Talvez a filmagem tenha, como eu disse, talvez a filmagem me prejudique na pergunta. Mas a pergunta seria, o grupo mudou, o vocal mudou, vocês aceleraram o grupo para dançar no ano seguinte ou ficou tudo igual? Olha, Daniel, às vezes pode acontecer do musical, por empolgação, acelerar um pouquinho, mas não foi nada intencional e nada planejado. Pelo contrário, nós sempre, isso foi uma estratégia nossa, nós sempre buscamos cadenciar mais a música para que a gente pudesse... É notório isso aí. Isso é notório nos outros vídeos. Só naquele ali. Até eu queria perguntar, talvez seja por causa da filmagem mais longe, ou sei lá, o tablado mais grande, muito grande o tablado. Eu não sei, fica diferente. Fica uma vírgula diferente. Daniel, tu tá falando, mas por semelhança, tu tá comparando mais ou menos o Chico e a Vaneira Marcada, que era o que tava mais, tipo, são danças mais semelhantes? Ou o grupo em si, tipo, tem um Tatu de Volta no Meio que é lindo também. Tem o próprio Short 4 Passe, ele lá no outro, daí eu vi um vídeo do Short 4 Passe, que é de dois rodeios diferentes. Lá, ele parece, como eu disse, parece ser mais acelerado, ser mais sei lá, não, é o mesmo grupo, mas parece uma pegada diferente. Uma pegada mais comum, igual aos outros grupos. Um pouquinho fora do bonito do grupo, ser mais cadenciado. O que pode acontecer, o que pode ter acontecido, eu não percebi isso, tá? Mas o que pode ter acontecido é, por ser o primeiro ano, não é? Primeira vez do grupo, até do musical, nessa relação grupo musical, musical grupo, não é? As referências são muito diferentes, o tamanho do tablado é muito diferente. Cara, chega a ser desumano para a primeira vez. Então, pode ter acontecido que instintivamente tem acelerado um pouco, mas não foi nada planejado. Pelo contrário, a gente... Ou eu posso estar vendo o chifre cabeça de cavalo também, né? Não, acho que não, mas enfim, até pode ter acontecido também. Mas a gente sempre primou por isso, por levar mais cadenciado, para que a gente pudesse ter tempo para executar as interpretações. Essa era a nossa ideia. Certo, Diogo? Certo, ideia? Daniel, mais uma ótima observação de alguém de fora, que a gente pode aproveitar no trabalho e trabalhar isso como botando o vídeo do Leonardo e fazendo o grupo dançar. Se tu vê que está muito mais acelerado, o grupo gera um estranhamento na hora, mas na adrenalina, tanto do musical quanto do grupo, lá na forçagem a gente não percebeu. Mas obrigado. É bonito o grupo, quero de novo dar os parabéns. É bonito, o grupo dança conforme a música. E como tu falou, ele é lento, ele é mais devagar para aparecer todas as nuances que a dança pede. Como eu disse, né? Talvez bem o espaço é muito maior, a pessoa chega ali e se emociona também, né? Contemplou, Daniel, todas as perguntas? Sim, tranquilo. Então,